Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também, por que não? O nosso entrevistado de hoje é uma pessoa, um dileto amigo, uma pessoa em relação a quem eu tenho uma amizade já faz muito tempo. Eu costumo brincar, faz tanto tempo, né, Roberto, que parece que foi em outra encarnação. É impressionante. Eu estou conversando aqui, estou recebendo aqui uma das referências da música da noite, da música, da cultura de São José do Rio Preto, o Roberto Correia de Andrade. Ele é músico, cantor, compositor. O estilo, bom, o Roberto todo mundo conhece. Quem em algum motivo, ou em algum momento nos últimos 40 anos, frequentou algum lugar que tocava música ao vivo em São José do Rio Preto, certamente já ouviu o Roberto. Com certeza. Foi lá no Paiol, no Fragata Bar. Eu estou com medo de falar agora assim e esquecer os mais importantes, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, todos eles. Roberto, eu queria agradecer muito a sua presença. Parabenizar você por essa história maravilhosa, em defesa da música, em defesa da cultura. Acho que São José do Rio Preto é hoje uma cidade musical, entre outras coisas, por contar com pessoas como você nesse cenário da noite. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Rei. Boa tarde a todos. A nossa vivência é essa na música, né? Continuando, fazendo o nosso caminho da música na cidade. Vamos sim, continuando sempre. Roberto, como cantor da noite, como intérprete na noite, cantando música ao vivo na noite de São José do Rio Preto, você já conta mais de 40 anos, é isso? Pelo menos perto de 40 anos. Cantando, a participação na noite, sim. Como é que começou essa história? Como você passou essa aventura? Vamos contar tudo. Como você diz, começou bem na época do Fragata, Casa Cheia. Algumas são casas que na cidade hoje já não existem mais. Vamos só rememorar as pessoas. O Fragata Bar era um bar ao lado da represa. Ao lado da represa, exatamente. Próximo àquele centro da prefeitura, ali, centro esportivo da prefeitura. Exato, onde é o Natalone hoje. Exatamente. Foi uma grande referência da noite rio-pretense também, etc. Onde tem ali a piscina. O Casa Cheia era Casa Cheia era na Avenida Murchi de Onça. Onde hoje existe uma outra churrascaria. Né? Mas a Casa Cheia era interessante, era aquela casa de palha, toda de palha, que quem inaugurou ali foi o grande Luiz Américo, que veio cantar, porque ele tinha aquela música Casa Cheia. Então, ele veio também para fazer até a inauguração daquela casa. E nós continuamos lá depois, durante muito tempo, fazendo som naquela casa. E depois disso, onde mais? Vai falando aí. Continuamos. Nossa, foram várias casas, né? Principalmente Paiol, restaurante Paiol. Paiol, outra referência. Lá. Nós podemos falar porque são casas que já não existem mais, por isso que nós vamos continuando nesse papo. Mas ali no Paiol foram 8 anos, na primeira vez que eu estive lá, foram 8 anos, fiquei lá. Aí... Quem não se lembra do Mirtão do Paiol, garçom do Paiol? Foi Rei Momo muitas vezes em Rio Preto. Quem é que não se lembra de Milton, Saracura, Jorge, toda aquela época, né? Todo o pessoal que... Bacana lembrar disso tudo, muito né, bom. Legal. Os amigos ali, Ercílio e o Camilo, que eram os proprietários. Então, isso. A história da gente vai seguindo nesse rumo, né? Depois ali voltei para casas que existem hoje. Um lugar aqui muito especial de uma pessoa muito querida, que tinha uma casa ali na Alberto Andaló. Lembra do Yellow Bar? Então, o Yellow Bar da nossa querida amiga Soraya Bacite. Da Soraya, exatamente, Yellow Bar. Tivemos fazendo ali. Quando eu saí do Paiol, vim para ali, vim cantar ali no Yellow Bar, fazendo o som com ela. Era uma amiga que vinha cantar com a gente também. Gostava de participar, fazendo seu sonzinho, cantando também com a gente. Muito gostoso isso. E hoje você continua trabalhando, continua cantando na noite. Eu sei que eu já de vez em quando eu passo. Tem ido, infelizmente a idade vai chegando, a gente acaba frequentando menos lugares assim, mas na verdade você está muito, muito presente ali. Hoje eu não consigo, não estou fazendo nenhum local direto. Podemos até fazer a propaganda aqui, se alguém quiser que fazer um contrato direto. Mas no momento não. Eu tenho um outro grupo de samba hoje que nós fazemos. Faço apresentações do Automóvel Clube, faço o Monte Líbano, às vezes os almoços do Harmonia Tênis Clube eu faço lá também. Então estamos sempre fazendo um pouquinho de cada trabalho aí, estamos continuando. Roberto, eu sei que é difícil para um cantor da noite, tal a versatilidade do cantor da noite, é difícil falar em estilo musical. Na verdade, você tem as suas preferências, é claro que tem, mas você canta de tudo, sim. É isso? A base é sempre a MPB, bossa nova, o samba,
né? A base é sempre essa. Mas, na noite, você tem que estar fazendo de tudo. Para uma festa, você tem que estar com um repertório, né, bem variado, um repertório bem eclético, para fazer as coisas que são animadas. Tem que fazer um pouquinho do que é atual. Você tem que ter no repertório sempre um pouco da música atual. Então, tem que ter, não adianta. Temos que continuar. Roberto, e sempre em companhia do violão e do banquinho, né? O violão, o banquinho. Quando eu faço sozinho, eu uso um ritmo eletrônico, às vezes, para dar um clima também ali, para um balanço a mais. E faço sempre com o conjunto também. Tem um conjunto com 4 elementos, mais 3 elementos junto comigo. É o Mistura Divina. É o Mistura Divina agora. Agora fala um pouco sobre a história desse grupo, do grupo Mistura Divina. Já teve outros nomes? O Mistura Divina já teve outros elementos. Já trabalhei com esse nome, com outros elementos. Então, na época do pagode, que foi de 93, 94, aí até 98, que foi a época mais forte do pagode, que saiu, nós fazíamos bastante. Naquela época lá, nós chegamos a tocar vários anos fazendo carnavais nas colônias de férias lá na Praia Grande. Todo final de ano já preparava para sair no carnaval para lá. Então, esse grupo trabalhou muito tempo aí com outros elementos. Continua na atividade aí. Hoje nós estamos com o nome de Mistura Divina, mas com outros elementos. Já houve uma troca dos elementos que participam. Roberto, e o nome Mistura Divina pode sugerir para alguma pessoa alguma coisa relacionada com a música gospel, com a música religiosa, como não tem nada a ver, é mistura porque é mistura mesmo, né? Não, a mistura é porque é mistura de estilos, nós vamos variando os estilos, né, durante a nossa apresentação. Então nós tocamos samba, tocamos forró, tocamos bolero, fazemos vários estilos de música, fazemos MPB, o pop rock, reggae. Então, o Mistura Divina é justamente por isso. Ele foge do samba tradicional que o pessoal... Hoje vários grupos aí apresentam só o samba de raiz. Né? Dizem samba de raiz. Agora é a nova moda. Né? A nova moda agora é o samba de raiz. Já foi o pagode algum tempo atrás? Já foi o pagode, já foi a lambada, já foi vários estilos. Mas hoje todo mundo está aí, todos os grupos, né, que se formam, isso forma grupo de meia hora, parece um grupo novo, né? Samba de raiz. Mas o nosso grupo permanece dessa maneira, fazendo sempre um pouquinho de cada estilo, um pouquinho de cada ritmo. Vamos misturando, é por isso que chama Mistura Divina. Sem dúvida. Roberto, mas você teve uma passagem também toquei no assunto música religiosa, religiosa mesmo. Você teve uma passagem de atuação na Igreja da Redentora, né? Que história foi essa? Vamos falar um pouco sobre isso. Não foi só uma passagem, foi o comecinho do canto, da vontade de cantar, foi justamente isso. Eu comecei cantando no coral da Igreja Redentora. Meu pai foi músico também, meu pai me ensinou. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o pai dele. As bases de violão, tudo. Mas eu gostei do canto justamente numa época em que eu comecei a cantar num coral, que era da professora Cláudia Maluf, na Igreja da Redentora. E dali fomos continuando. Acabou o coral, eu continuei com um outro grupo que se chamava Cantança. Foi a época que eu comecei a compor e já tinha uma música que chamava Cantança, e aí eu coloquei o nome de Grupo Vocal Cantança. E nós cantávamos nas missas da Igreja da Redentora na época do Padre Chico. Vocês devem se lembrar do Padre Chico. Sem dúvida. Foi uma figura excepcional da cidade, que dava toda a liberdade para que nós pudéssemos fazer os estilos de música. Então nós fazíamos versões de músicas internacionais para cantar na missa das 11 da manhã. E aquilo foi tão assim eficiente em termos de contagiar o povo, que o Padre Chico pediu para que a gente cantasse à noite também. Então nós cantávamos às 11 da manhã e às 8 da noite. Bom, na época tinha um grupo musical brasileiro muito conhecido, que era Os Carbonos, né? Que se tornou muito conhecido no Brasil todo e que acabou gravando música sua, né? Música de vocês. Músicas que nós fazíamos para cantar na missa das 11 horas. Então, eles tinham as edições paulinas, que tinha esse grupo lá, Os Carbonos, faziam as gravações das músicas que eram selecionadas pelas freiras lá da Edições Paulina. Faziam traduções, versões dessas? Não foram versões. Essas duas músicas que foram gravadas eram músicas autorais minhas. E aí eles pediram músicas que tivessem mensagens, que não fosse exatamente a música dos ritos da missa, mas que tivessem mensagens. E aí eles selecionaram, gravaram duas músicas minhas, que chamava Tua Volta e Não Pise nas Flores. E essas músicas foram gravadas no LP dos Carbonos. É esse LP aqui. O Meu Deus Me Falou. Aqui.
Isso. Vamos LP, mostrar. Meu Deus me falou. Meu Deus me falou. Aí tem essas duas músicas. Essas estão gravadas aqui, nesse LP. Que os Carbonos gravaram e está incluído aqui. Os Carbonos chegaram a ser notáveis no Brasil, ficaram muito conhecidos. Sim, eles faziam todas as músicas da Jovem Guarda. Isso. Eram regravadas por eles, né? Mas, por isso os Carbonos, né? Porque exatamente, era aquele papel que fazia cópia, né? Exatamente. Eles copiavam todas as músicas, os grupos da Jovem Guarda eram copiados por eles. E quando eles começaram a fazer esse trabalho com as edições paulinas, foi selecionado 2 músicas minhas que foram gravadas com eles também. Roberto, e você fez também uma composição de trilhas para o teatro, e graças a isso você ganhou 2 prêmios governador do estado, que é uma coisa bastante importante em relação a isso. Talvez muitas pessoas até nem tenham conhecimento disso, mas eu gostaria que você falasse que prêmios foram esses. Olha, e por que razão você não tem os diplomas, as certificações desse prêmio? Deixa eu até te mostrar. Isso aqui são vários amigos que estão até citados aqui. Esse era um dos cartazes que nós usamos, era a exceção e a regra. Isso. Com essa peça nós recebemos o prêmio. Você fez a trilha? Eu fiz a trilha sonora. A Sandra Chacon fez os arranjos junto comigo. A Sandra que era também a regente do coral do teatro. Nessa época eu já participava do coral do teatro e a maioria do grupo participava também cantando, inclusive. Participava atuando nas peças e cantando. Então isso aqui é de... Esse é um dos prêmios que você ganhou, o prêmio governador do estado. Eu não tenho o diploma, mas eu tenho pelo menos o cartaz para comprovar que aqui. Agora, a razão pela qual ele não tem o diploma, ele vai contar daqui a pouco. Não, eu vou até explicar. Esse aqui é uma cópia de um prêmio. Esse é do segundo prêmio, que é do Quem Casa Quer Casa. Certo? Esse diploma, esse é uma cópia, só que esse diploma aqui, ele tinha 40 por 60. Eram 2 diplomas de 40 de largura por 60. São enormes os diplomas. Só que pedi para que um amigo fizesse o trabalho de colocar isso emoldurar na parede, emoldurar isso com aquele famoso sanduíche de vidro. De vidro. Poxa. Até hoje eu não tenho os 2 diplomas. Parece que a empresa... A empresa deu uns probleminhas, ele foi levando, foi mudando de lugar, foi pegando outros trabalhos de outras pessoas. E o seu diploma sumiu? Sumiram. Os 2 diplomas até hoje nunca mais encontrei. Ainda bem que tem as cópias, né? Ainda bem... Tenho uma cópia aí, né, que posso comprovar os 2. Claro que sim. Bacana. Bom, e os trabalhos foram feitos sempre com o coral, o pessoal do coral. Isso. Vamos falar um pouco sobre o coral do Teatro Rio Preto? Foi um coral, nós temos aí o LP gravado na época, né? Esse LP... várias fotos, etc. Esse é o LP. Esse LP nós gravamos. Isso. Né? Foi gravado em 77, esse LP. 77, olha como o tempo passa. Depois fizemos... você já fez uma... 35 anos depois. 35 anos depois. Puxa. Já foi lançado depois num CD que nós preparamos depois para comemorar. Você sabe quais as razões pelas quais o coral do teatro deixou de existir, Roberto? É difícil explicar isso? Porque é difícil explicar, mas o problema particular de cada um. Era um grupo, sim, que valia a pena, né? Um grupo coeso que estava sempre cantando. Em termos de harmonia do pessoal, de amizade do pessoal, era sensacional. Mas nós começamos a ter problemas assim, em relação à regência, o pessoal ter tempo para continuar com a regência. Não era um coral que tinha uma verba para estar... Pois é, tem que trabalhar muito, né? Exato. Não tinha uma verba disponível para estar cobrindo as despesas de um regente que pudesse vir de fora. Então, acabou, não teve condições mais de se manter. Foi uma grande pena, realmente foi uma perda. Saiu a Sandra Chacon, ficou a Lídia Nunes, que também era uma excelente regente, professora de música, excelente regente, ficou com a gente durante algum tempo. Depois veio o Ferraz, o maestro Ferraz, que era de São Paulo. E nessa época começou a ter mais problemas, porque ele não podia vir para cá. Alguns outros começaram a sair para fazer outros trabalhos fora de Rio Preto. Então, essa junção já ficou mais difícil.
Bom, eu sei que o coral do Teatro Municipal de Rio Preto, por essa época aí, tinha um grande fã, um ardoroso fã, um governador do estado de São Paulo, Dr. Paulo Egídio Martins. Ele era fã. Tanto é que ele veio várias vezes aqui e levou o coral com ele para algumas coisas. E existe uma história que um dos integrantes do coral, o mestre Boca, o Boca chegou a exercer durante algum tempo o cargo de governador do estado de São Paulo, enquanto o Paulo Egídio Martins, que era o governador, ele estava descansando. Eu queria que você resgatasse essa história para a gente, Roberto. Tem essa história, você sabe, há pouco tempo, há poucos meses, né? Acho que uma coisa de um mês atrás, saiu até um novo comentário sobre isso. Mas essa história aconteceu, sim. Não como foi comentada recentemente, mas aconteceu. Na verdade, aconteceu em Barretos, é isso? Aconteceu em Barretos. Nós fomos convidados para ir para lá. O Paulo Egídio era uma pessoa que fazia de tudo por nós e sempre que era possível estava convidando o nosso grupo para estar participando das coisas coisas particulares dele. Inclusive nós fomos cantar até no Palácio em São Paulo, no aniversário dele. Nós fomos lá para participar. Ele falou: se não tiver jeito de cantar, não tem problema, eu quero que vocês venham. Então nós fomos com um uniforme bem assim, informal, não o que a gente fazia as apresentações, mas nós fomos para lá e participamos da festa até no próprio palácio. Poxa, que legal. E nesse dia, em Barretos, ele fez um convite, porque ele tinha conseguido um casal venezuelano que viria para fazer a compra de um touro, de um pecuarista, de um pecuarista de Barretos. E aí nós fomos para lá. Ele conversou com outros amigos aqui em Rio Preto que cederam condução para levar para lá, porque nós não fomos nem de ônibus, fomos com vários carros que foram cedidos para nós, e fomos lá. À tarde, Paulo Egídio ficou conversando, ouvindo eu tocar, porque ele gostava muito de uma música minha que chama Ternura, que é Você. E eu cantava essa música sempre, toda vez que ele chegava, ele vai cantar Ternura. Então, ele mandava, né? Muito mais do que eu. Então ficamos lá cantando, participando na beira da piscina, conversando com ele ali. E ele falou que ele ia descansar. Então, dele sair para descansar, ele falou: olha, então o Boca fica como governador do estado. E todo mundo estava querendo, como ele tinha ido para lá de helicóptero, então o pessoal do coral, todo mundo estava querendo. Barretos não tinha ainda essa famosa arena que existe hoje, mas era a época que estava tendo lá os rodeios. E conversando com o comandante do helicóptero, falou: tudo bem, nós vamos lá, se ele já autorizou, não tem problema. Aí fomos lá, conversamos com ele, foi ele quem autorizou a sair com o helicóptero, avisou o comandante, e o Boca saiu como governador do estado. Então levou, todo mundo foi lá, deu uma volta, foi ver lá, os grupos foram saindo, foram passear lá, foram visitar aonde era naquela época, lá, que hoje é a arena. O Parque do Peão hoje. O Parque do Peão. E eles foram para lá, foram fazer um passeio aéreo. Roberto, entre outras coisas que você fez também nessa longa trajetória musical, foi a sua participação em festivais de música carnavalesca em Rio Preto. Nem carnaval tem mais, mas já houve época que havia festivais de música carnavalesca. Não foram festivais, foi um só. Foi um só, Um só, Rio Preto só aconteceu um até hoje. Como é que foi isso? Onde é que foi? Como é que foi isso? Era na antiga TV Rio Preto, né? Ah, tá. Antiga TV Rio Preto. Rio Preto, hoje é Rede Record. Hoje é Rede Record, E naquela época era o programa Amaury Júnior. Amaury Júnior que organizou tudo. E nós fomos para lá, inscrevemos um samba, chamava Quero Ver, e nós fomos para lá. Os arranjos foram feitos por um maestro, o pessoal da banda do 17º participava da orquestra para dar um clima mais de carnaval. Eu tinha um grupo que se chamava Cosa Nostra, então nós fizemos uma parte de percussão, um cavaquinho, violão, e o pessoal da banda também com a parte de metais, participando junto. E nós ganhamos esse festival de música carnavalesca. Foi o primeiro e único. Hoje deve estar tentando se organizar mais. Eu sei lá, mas parece que nem carnaval tem mais, que dirá então festival de música carnavalesca. É difícil. É uma complicação. É difícil. Roberto, você nunca saiu de Rio Preto, cara? Eu sei que você cantou na Continental Super Som de Catanduva durante 5 anos, mas Catanduva é aqui do lado. Imagino que você
tenha se mantido por aqui, ia para Catanduva, voltava, etc. Você nunca teve ideia de alçar voos para fora de Rio Preto? Como é que foi isso? Eu fiz uma época, fui para São Paulo uma época, fiz algumas coisas em boate, mas foi coisa rápida, que tinha alguns amigos em São Paulo, participei de algumas noites em São Paulo, fazendo algumas coisas, mas depois voltamos para cá. Aí logo o casamento chegou e aí prendeu mais ainda. É o freio de mão, né? Tá certo. Prendeu mais ainda, mas não, viajei bastante com a Continental Supersom, viajamos muito aí fazendo vários bailes, e até mesmo esse nosso estilo de fazer todo tipo de música vem muito de baile, né? Baile você é obrigado a estar fazendo. Tem mesmo, né? Tem que estar, o repertório tem que ser bem diversificado, tem que ser uma coisa que não pode perder o pique, então o crescente do baile tem que ser... E na noite também, quer dizer, você está sujeito a alguém levantar ali e falar, toca aquela, você tem que saber. Não, né? Eu me lembro, há pouco tempo, aconteceu com o Joel Pedroso. O Joel também cantor da noite aí. Sim. Tinha um grupo de amigos que chegou para o Joel e falou assim, toca Cuitelinho. Ele me chamou do lado e falou assim, gente, eu não sei a letra. Cara. Mas é bom. O cara tem que cantar. Daqui a pouco ele aprendeu e cantou, claro que sim. E é uma música muito bonita, Milton Nascimento. É um folclore, né? Isso. Milton Nascimento. Milton Nascimento, e quem recolheu foi o autor de Ronda lá, é do Paulo Vanzolini. Paulo Vanzolini, isso. Paulo Vanzolini, sem dúvida. Bom, diante disso, diante do fato de nunca ter saído efetivamente muito de Rio Preto, sempre ficou por aqui, porque você tem raízes aqui. E uma das causas pelas quais eu tenho certeza que você tem raiz aqui, eu vou citar agora. O Roberto é filho de também uma figura, eu vou dizer, quase que mitológica da história do esporte, da história da música em São José do Rio Preto. Ele é filho do Serafim Correia de Andrade. Serafim Correia de Andrade, que foi capataz de circo, músico, jogador de futebol, durante anos mordomo do Rio Preto Esporte Clube, o famoso Serafim do Rio Preto Esporte Clube. Quantas vezes a gente viu no estádio Vitor Brito Bastos ainda, o Serafim trabalhando ali, depois da inauguração do Rio Pretão já em 1968, também por ali. Que coisa fantástica, que bela história teve também esse homem, né? Hoje ele é nome, o Serafim Andrade, é nome de uma rua hoje em São José do Rio Preto, ao lado do estádio Rio Pretão, na verdade, entre o Rio Pretão e a Alaide, né? A Casa do Menor. Bacana ter o reconhecimento dessa pessoa, dessa figura fantástica, que imagino que para Rio Preto já foi tão importante. Para você, imagino que muito mais, né, Roberto? Pai é pai, e sobretudo um pai que influenciou tanto a sua vida, até como músico também. Fala um pouco sobre as influências dele. Eu sei que muita gente em Rio Preto, né, conheceu ele como um esportista. Todo mundo, a maioria das pessoas conheceu. Aqueles que conviveram mais com ele, mesmo no Rio Preto, os diretores ali, souberam um pouquinho mais dessa parte do músico. Sem dúvida. Porque quando eles viajavam, quando eles saíam para algum lugar, para o Rio Preto ia tocar, então à noite, na hora do jantar, se tivesse algum instrumento, alguma coisa lá, ele ia lá e executava um pouquinho. Então, os músicos, o pessoal do Rio Preto, que conviveram ali com ele, conheceram mais essa parte do músico. Aqui em Rio Preto, alguns músicos mais antigos também chegaram a tocar com ele. Ele tem uma história que eu não gosto de contar porque não se pode comprovar, entende? Mas ele mesmo falava para mim, falava, eu ensinei um dos melhores músicos de Rio Preto. Quando você diz isso, parece uma coisa pretensiosa. Mas essa pessoa falava para mim sempre, falou assim, devo tudo que eu toco até hoje ao seu pai, que me ensinou o ritmo. Meu pai saía da casa dele, ele morava naquela época na Vila Santa Cruz, e vinha até a Boa Vista, onde esse outro músico morava, trazia nas costas instrumento para ir lá e sentava do lado dele e ficar marcando o compasso para ele não atravessar. Até ele pegar, se tornou um dos melhores pianistas nossos, um dos melhores maestros. Não sei se eu devo dizer. Você que sabe, fica à vontade. Não vou dizer, porque tem muita gente que vai achar muito pretensioso isso. Mas não é, não. Mas meu pai sempre teve esse lado. Meu pai chegava na frente de um jogador de futebol, daqueles que chegavam no Rio Preto, que ele via que o cara estava meio... Assim, ele botava a bola no chão e ia ensinar o cara a chutar. Mas ele tinha capacidade para isso. Muitos dos jogadores do Rio Preto, chegavam e diziam algum tipo de coisa para ele, assim, Serafim, mas você está pegando no pé. Não é que estava pegando no pé, ele tinha capacidade para chegar e falar, se você fizer isso, vai dar certo. Isso, exatamente. E quantas vezes ele foi agradecido, depois falou, Serafim, você
Você me mostrou e hoje eu te agradeço. O Serafim já não está com a gente já faz muito tempo. Quando ele faleceu, Ele faleceu em 1988. 1988. Bom, bacana lembrar de pessoas tão importantes e, sobretudo, pessoas importantes para Rio Preto e, claro, para você. Para mim, isso que é lógico. Isso é muito legal. Ele legal. me ensinou desde o começo. Isso. Ele tocava cavaquinho, tocava bandolim, tocava bateria, um homem dos 7 banjo, como se dizia antigamente. Não, ele veio do circo, ele era um capataz de circo, tomava conta dos animais, e quando chegava a noite ele colocava tudo em ordem para os outros, e aí ele ia para a banda. Aí ele sentava lá e fazia. Que legal, eu não conhecia esse lado. Muita gente em Rio Preto não conhece esse lado do meu pai, essa história dele que todo mundo conheceu ele mais pelo lado do esporte. Roberto, essa sua paixão por Rio Preto ficou muito evidente muito recentemente, quando você, agora pelo aniversário da cidade, compôs uma música, Rio Preto Antiga. Eu acho que nós temos aí, eu pedi para separar, um clipe dessa música, né? Cantado por você, interpretado por você, e a gente vai ouvir... Tem as imagens da cidade. Com imagens da cidade, etc. Temos condições de estar ouvindo para encerrar o nosso programa. Vamos ouvir, daí eu volto aqui para despedir do Roberto. Vamos ver. O mestre Boca me pediu para cantar essa cidade que é tão maravilhosa, aonde tantos bons amigos já fizemos, aonde tantas coisas boas já vivemos, lugares lindos de aconchego e de bom gosto, como a casa de chá, luar de agosto, rosa de ouro, superpão e a San Remo, Bambina e seus sabores que jamais esqueceremos, fazendo footing e descendo a Bernardino, com as moçoilas desfilando figurino, Cine São Paulo, esquina da Casa Bueno, Cine Ipiranga, em frente da charutaria Pilão, onde os marmanjos destilavam o veneno. Quero Rio Preto no seu Vitor Brito Bastos, e o América no Mário Alves Mendonça. Estava crescendo o Jacaré, o Serafim com esperança, e o Anísio Haddad já pensando em mudança. Na Santa Cruz o Birigui com muita fé enfrentava sempre os grandes como o Santos de Rei Pelé, com massas rimas anunciando alto-falante. Família Mones, transmissão emocionante. PRB8, a nossa Rádio Rio Preto, fazendo show de auditório, campanha da fraternidade, a verdadeira pioneira da cidade. Outras vieram depois, seguindo esse sucesso e confirmando pra valer nosso progresso. Monsenhor Gonçalves, Miziari e Cardeal Leme, nossos colégios que moldaram nossa infância. Os padres do São José e as madres no Santo André também formaram gente com muita importância. Nossos políticos honraram nosso chão, pois com orgulho dedicaram suas vidas. Badiba City, Filadélfia e Andaló deixam seus nomes hoje em nossas avenidas. A nossa música em destaque nacional foi Paulo Moura com seu sopro genial. Nossa pintura estilo bem primitivista, José Antônio da Silva com sua simplicidade, com suas cores consagrou nossa cidade. O mestre Boca me pediu para cantar essa cidade que é tão maravilhosa, aonde tantos bons amigos já fizemos, aonde tantas coisas boas já vivemos. Bem, a letra dessa música, o Roberto até fez a generosidade para a cidade de São José do Rio Preto de imprimir essa letra da música que vocês ouviram agora,
Eu não sei se as pessoas ainda têm chance de encontrar esse folheto por aí, Roberto. Tem um jeito. Só procurar o Roberto. Nós fizemos algumas apresentações no mercado municipal, fizemos no Shopping Iguatemi, na semana do aniversário, e estivemos divulgando essa música. Bacana. Bom, Roberto, conversar com você aqui já deu para perceber o seguinte, meia hora é pouco, 1 hora seria pouco, 4 ou 5 horas também seria pouco, então você já fica convidado para a gente futuramente fazer novos programas e continuar conversando sobre essa cidade maravilhosa que é São José do Rio Preto, sobre esse ofício maravilhoso que é se dedicar à música, à cultura, em benefício dessa mesma coletividade, com a responsabilidade de quem tem muita coisa a fazer por Rio Preto. E é o seu caso. Eu queria agradecer muito a sua presença, parabenizar pelo trabalho todo. Não são 4 dias, nem 40 dias, são 40 anos de trabalho, se não mais, por aí. Eu tenho a impressão que o Roberto até já perdeu a conta por aí, já tem bastante coisa. Mas eu queria agradecer muito a sua presença, foi um prazer imenso poder voltar a vê-lo aqui, conversar sobre isso. A gente fazia tempo que não conversava, a gente de vez em quando se encontra por aí na rua, oi Roberto, tá bom, mas não para conversar, não, né? E faz falta conversar, sobretudo com pessoas como você. Obrigado, viu, Roberto? Volto sempre. Eu que agradeço o seu convite. Até eu já queria vir mesmo bater um papo com você, porque a gente se encontra, como você diz, rapidamente, nós não temos um tempo para estar conversando. E para falar sobre as nossas coisas, falar sobre o nosso trabalho, muito gostoso, obrigado pelo seu convite, agradeço a todos vocês, até a próxima, se Deus quiser. Legal, Roberto, muito obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou em casa e que foi premiado hoje com essa entrevista, com esse depoimento maravilhoso do Roberto Correia de Andrade, músico, cantor, compositor, de São José do Rio Preto, uma referência da música de São José do Rio Preto, da música da noite rio-pretense. Obrigado a você que nos acompanhou em casa, esteja conosco novamente na segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos, tchau pessoal!